Durante sessão da CPI da pandemia que houve, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, o senador Eduardo Girão, expôs a hipocrisia de ataques feitos ao presidente Jair Bolsonaro, aventando a incongruência de Mandetta entre seu discurso e suas práticas. O parlamentar relatou e questionou. Francisco de Assis dizia: as palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. O senhor considera que foi um equívoco de sua parte na despedida do Ministério da Saúde em abril de 2020, quando já tínhamos números preocupantes da pandemia, o senhor foi flagrado aglomerando, cantando, dançando dentro do Ministério da Saúde. Em novembro de 2020, em uma situação ainda mais delicada, o senhor foi flagrado jogando sinuca em ambiente de aglomeração e sem máscara. O senhor considera que foi um erro ou hipocrisia? O senador inquiriu o ex-ministro, ademais, acerca de compras de respiradores, além de questionar o ministro quanto às suas declarações a respeito do carnaval. Assista. Muito obrigado, presidente Randolfo Rodrigues, meu colega senador. Vossa Senhoria Luiz Henrique, me permita lhe chamar assim, porque é o nome do meu primogênito, Luiz Henrique, e eu fico mais à vontade ainda. Mas, Vossa Senhoria, Francisco de Assis, grande pacifista e humanista, tem uma frase que é muito inspiradora que diz o seguinte: as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. A gente viu várias aglomerações do presidente da República, inclusive o senador Exalci Lucas aqui presente, fez um requerimento. Eu acolhi prontamente pela independência e apresentei esse requerimento para ver a agenda presidencial desses encontros. E eu queria saber a opinião do senhor com relação à liderança maior do país, dando esse tipo de exemplo. Olha, eu acho que todos nós, em algum momento, acertamos e erramos. Existe a necessidade de se ver em que circunstâncias que isso se dá. Se há o dolo intencional, se há aquela coisa, vou fazer exatamente para confundir, para induzir, né? Eu acho que isso é o que divide. Tá. Então o senhor considera que foi um equívoco de sua parte na despedida do Ministério da Saúde, em abril de 2020, onde a gente já tinha números preocupantes da pandemia, o senhor foi flagrado abraçando, cantando, sem máscara, aglomerando no interior do próprio Ministério da Saúde. E em novembro de 2020, uma situação mais delicada ainda que a nação vivia, o senhor estava jogando sinuca em ambiente de aglomeração, sem máscara, ao lado de pessoas sem máscara. Isso foi um erro ou isso é hipocrisia? Não. A Tereza, que era funcionária do Ministério da Saúde, naquele momento o Ministério da Saúde estava muito comigo, senador. A semana anterior eu já era ameaçado de demissão e eles desceram todos para o chão do Ministério da Saúde para me receber e comemoraram que eu permaneci. E eu os mandei trabalhar. Nós trabalhávamos com um conceito de biossegurança forte. O uso do colete do SUS não era nada além do que a recomendação do Wanderson, já que ternos e gravatas, como não são lavados todos os dias, podem ser elementos de transmissão. Conseguimos atravessar com toda a equipe sem um caso. Naquele dia foi o dia que foi testado todo mundo no teste rápido. E a Tereza é uma funcionária de carreira. E eu a abracei simbolicamente, despedindo. Eu não deveria, mas era muita emoção naquele momento ali. Era uma equipe muito unida. Quanto ao segundo ato, nós estávamos em novembro, estávamos em eleições municipais. Todas as cidades estavam já com as suas regras estabelecidas. Esse estabelecimento estava aberto. Era um sábado à noite. Estava eu e meu filho tendo uma conversa de pai para filho. E você pede alguma coisa para comer e estava ali. Eu vi que eles bateram fotografia, mas dentro do que eram as regras da minha cidade. Assim como depois, voltando de uma visita que faço anualmente, e esse ano já fui, e foi nesse dia que eu fui a Aparecida. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, e desci pelo litoral e parei ali para ver uma praia. E parei durante 2 horas e fui embora.
também. Mas todas elas dentro das regras que eram estabelecidas para aquele momento nos locais que eu estava. Muito obrigado. Vossa Senhoria falou aí que no dia 3 de janeiro do ano passado, o Brasil emitiu um comunicado, não sei se é essa a expressão, para a OMS perguntando se existia uma pandemia. No dia 24 de fevereiro, a OMS respondeu dizendo que existia. Eu lhe pergunto, por que o senhor, como ministro da Saúde do Brasil, não recomendou expressamente que quase um mês depois, no dia 21 de fevereiro, uma festa tradicional do Brasil chamado Carnaval, inclusive o senhor deu uma entrevista, eu estou aqui com ela, ao UOL, e aos bastidores do poder da Rádio Bandeirantes, que foi republicado pelo UOL, dizendo o seguinte: coronavírus preocupa no Carnaval, mas não tem como parar a vida. Ou seja, por que o senhor não falou com o presidente, não pediu de alguma forma aí para que as pessoas não realizassem, as prefeituras, os estados não realizassem o Carnaval no Brasil, ministro? Bom, primeiro, com o presidente, com certeza não teria sido o mais fecundo. Agora, a gente seguia nesse momento, senador Girão, as recomendações da OMS. A OMS não mandou fechar voos da China. As feiras de negócios continuaram a acontecer. Expressamente ela dizia que não era para fazer restrição de movimentação. Não havia nenhum caso registrado dentro do Brasil. Tem certeza? Nós estávamos sob efeito de vigilância. Os brasileiros, o mundo estava ainda andando. Eu não posso, até para ilustrar, eu fui um dos poucos ministros de Estado do mundo convidado para o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. O presidente dos Estados Unidos, Trump, estava lá. Não tinha ninguém de máscara, não tinha nenhum álcool gel. Isso era no dia 23, 22 de janeiro. As reuniões eram todas em salas fechadas, estava frio do lado de fora. Tinha delegação de China para todos os lados e não havia nenhum tipo de alerta sobre absolutamente nada, embora a gente já captasse. Esse era o mundo, senador. Tá. Esse era o mundo, no mundo inteiro. Agora o presidente pediu para que não se realizasse o Carnaval. Não. Presidente da República. Não. Essa informação, não para o senhor, não. mas ele chegou a falar isso publicamente. A mim não, nunca. Tá. Outra pergunta, o senhor falou que comprou, o Brasil foi pioneiro em comprar 15 mil respiradores. Eu não lembro o preço unitário que o senhor falou. 13 mil. 13 mil reais? Para a indústria brasileira. Preço barato. Realmente tem que parabenizar que conseguiu o melhor preço. Agora, como é que o senhor me explica se há uma mínima comunicação, que o senhor disse que existia, entre o Ministério da Saúde, os governos e governo do Estado e prefeituras, que, por exemplo, o Consórcio Nordeste, que reúne 9 governadores do Estado do Nordeste, comprou 300 respiradores de uma indústria, não me pergunte o que é que tem a ver, o que faço eu lhe pergunto, se o senhor sabe, da indústria da maconha, empresas que comercializam produto à base de maconha, não sei o que é que isso tem a ver com Covid e com respirador, mas comprou a um preço de 150 mil reais e até hoje esses respiradores não chegaram. E a minha capital, Fortaleza, por exemplo, comprou respiradores, acredite, 234 mil reais a unidade, enquanto foram 13 mil reais que o Ministério da Saúde comprou. O senhor tem como, de alguma forma, não tinha informação nenhuma que os governadores e prefeitos estavam fazendo essa festa com esses valores? Senador, nós fazemos aquilo que é da nossa competência. Nossa competência naquele momento foi: vamos organizar a indústria nacional e vamos fazer uma encomenda de 15 mil e vamos dar a ela todas as condições de material, equipamento, agilidade, para ser feito no menor tempo possível o maior número de respiradores que a gente necessita. Agora, entre ela startar e ela entregar, é esse gap que a gente vai aumentando. Ninguém tinha, naquele momento, 15 mil respiradores em cima da prateleira. E tudo pactuado dentro do sistema. Isso não impede eles de tentarem comprar. Agora, à época eu conversava muito com o ministro Moro, senador Girão.
E o ministro Moro me mandou para dentro do Ministério da Saúde, por solicitação do Ministério, o então superintendente da Polícia Federal. Eu fiz a reunião com ele, falei, ó, estou repassando todos esses recursos aqui, os senhores devem fazer toda essa parte de monitoramento. Para que vocês possam fazer, dei para eles os dígitos, localizadores todos, para que eles pudessem fazer o zelo pela coisa pública. Perfeito. Mais uma pergunta. Diante de tantas mortes, Vossa Senhoria, Luiz Henrique, e risco de colapso nos hospitais, com grande carência de vacinas, de quase impossibilidade de se fazer um lockdown 100% efetivo, e é uma guerra que a gente vive, que a gente viveu no período que o senhor era ministro, e que não dispomos de armas certificadas, entre aspas, para fazer esse combate, e onde devemos usar todos os recursos possíveis, apoiar a autonomia do médico e do paciente, evitando a perseguição e menosprezo das dezenas de milhares de médicos que o adotam, disponibilizar na rede pública de saúde, com os necessários cuidados na sua administração, os diversos medicamentos seguros e com evidência científica. Eu faço aqui um parêntese. Evidência científica é uma coisa muito usada, muito batida, mas a ciência está dividida com relação a tratamento preventivo ou profilático ou tratamento imediato ou precoce. Existe uma divisão clara, alguns países adotam, outros não, e isso é importante que nessa CPI a gente possa ter um equilíbrio para ouvir, para buscar a verdade. Eu lhe pergunto, o senhor não considera que errou por ter sido um opositor à opção do tratamento precoce ou imediato, proporcionando à população pelo menos o direito a esta tentativa de tratamento extremamente seguro, segundo especialistas e médicos renomados, que nós tivemos a possibilidade de ouvir aqui no Senado já, amplamente disponível e a um excelente custo-benefício, com chance de reduzir a mortalidade, transmissão, a síndrome pós-Covid e até prevenir a infecção em um país que tem menos de 10% dos municípios que possuem leito de UTI. Será que o senhor vai ter algum remorso se no futuro, dentro de pouco tempo, se confirmar a expectativa de muitos médicos brasileiros reunidos em associações que estão fazendo com resultados clínicos evidenciados? Eu queria saber do senhor isso. O senhor vai ter remorso? Não, senador. Aqui é ciência. Aqui é estudo. Eu jamais na minha vida tomei decisões sem estudar. E a gente, quando estuda, principalmente quando tem uma situação como essa, que você tem uma doença que ainda não está determinada, a gente tem que acreditar nas bases do seu estudo. Aqui tem advogados, aqui tem engenheiros. A base da medicina, ela é ramo da filosofia, ela é Hipócrates. Ali, ela diz que sem diagnóstico não há tratamento. Parece uma coisa simples, mas quanta gente erra isso mundo afora. Ali ela diz non nocere. Não pode sem risco-benefício, senador. Do mesmo modo que bate na tecla da cloroquina, existe, por exemplo, pessoas que falando só de preconizam... Estou falando ivermectina. Tem pessoas que preconizam ivermectina, também sem fundamento científico. Ela é inerte. Se não servir para nada, ela pelo menos serviu para matar verme, como eu escuto. Não, pode usar porque está sendo usado em tal lugar. Tem que restar comprovado. Tem que estar dentro da agência. Tem que estar dentro da bula. Tem que estar dentro do compêndio. Eu tenho aqui a bula. Eu não vou ler porque ela é muito grande. Eu tenho a bula da cloroquina e a bula da ivermectina. Eu recomendo a todos vocês que leiam, para que vocês possam saber pelo menos os efeitos colaterais. A autarquia federal responsável de se fazer exatamente a proteção da sociedade a isso, ela é fruto da Revolução Francesa, são os conselhos. O conselho deveria ter dado o parâmetro. Os médicos ficaram cada cabeça uma sentença. Eu tenho, por exemplo, ozonioterapia intrarretal, que está sendo preconizado. Eu vi cloroquina
sendo usada como nebulização partindo de comprimido com talco. Essa via inalatória, ela é uma via de margem de segurança muito menor do que a gastrointestinal. Então, o que a gente está vindo, não. Eu espero que alguma substância funcione. Se tem uma pessoa que espera muito da ciência, sou eu. Agora, alguém tem que ser racional, alguém tem que falar, eu vou pelo estudo. Perfeito. Deixa eu só fazer a última pergunta. A gripe H1N1, que não havia evidência científica de que medicamentos como o oseltamivir, nome comercial do Tamiflu, seria eficaz para o tratamento da enfermidade. Que médicos, graças à autonomia do médico e do paciente e de apoio que receberam, começaram a prescrever, mesmo assim obtendo ótimos resultados que somente mais tarde veio a comprovação científica da sua eficácia na redução de tempo de hospitalização e que resultou em grande número de vidas poupadas. 15 segundos. A pergunta que eu faço nos 15 segundos que restam. Em outras palavras, para o senhor, a administração do Tamiflu para o H1N1, quando não havia evidência científica de sua eficácia, foi um crime? Não, ela foi um acerto da ciência. A ciência não comete crime, doutor. A ciência, ela vai à luz dos fatos, quer a gente goste do resultado ou não. A ciência parte da dúvida. Não existe verdade absoluta, você vai lá e submete a sua verdade. E submete aos pares. Se não fosse assim, o iluminismo não teria existido, a era da ciência, nós estaríamos nas trevas, nós estaríamos ainda com crendices e bruxices. Para isso existe a ciência, para isso ela é feita, para tomar decisão baseado nela. Para o bem, quer eu goste, quer eu não goste, ela está ali, ela é límpida, igual água de rocha. Tem que colocar ali. E muitas vezes a gente acredita numa coisa e depois a gente fala, puxa, o que eu acreditava realmente não era, ela mudou. E é assim, a nossa lavra é dessa maneira. É assim com meu filho, que tem 25 anos e é residente de cirurgia geral, e é assim com meu pai, que tem 90 e é médico e que é meu conselheiro de filosofia. Nós temos aí, eu estava aqui hoje, eu estava usando esse anel de médico aqui, esse meu avô deu para o meu pai deu para mim e eu dei para o meu filho. E é por ali que a gente vai. É assim. Não, e quando a gente fala, o cientista tem que decidir dessa maneira, a Igreja Católica já fez loucuras, até com Galileu Galilei, fez ele desfazer que a Terra era o centro do universo. Então não existe. Deixe-os trabalhar. Eles vão trazendo. No caso da H1N1, eles trouxeram a evidência científica, colocou, fez, ótimo, usamos, consertou, depois veio a vacina acabou de usar o medicamento. Existem os consensos são mundiais, né? Eles são mundiais. Os Estados Unidos procura, a Europa procura, todos os países procuram hoje uma solução dentre as substâncias que existem. Substâncias primárias demoram para ser sintetizadas, mas alguém tem que ficar dentro do livro. Muito obrigado, ministro. Obrigado, senador Eduardo Girão. Senador Ciro Nogueira é o próximo a questionar o depoente. Ministro Mandetta, muito obrigado pela sua presença aqui nessa casa. Eu vou voltar ao tema que foi abordado pelo relator, porque houve um equívoco da sua parte no que diz respeito às datas. O senhor disse que foi em janeiro para fevereiro, mas essa recomendação aconteceu no mês de abril. Em sua gestão, o senhor chegou a recomendar que as pessoas com sintomas leves da doença não procurassem atendimento médico. Elas deveriam permanecer em casa, e é uma frase até um pouco difícil de pessoas que querem acreditar na ciência, fazendo orações, tomando chá e canja de galinha. O hospital ou posto de saúde somente deveria ser procurado em caso de febre alta ou desconforto respiratório. No entanto, sabe-se que a Covid-19 frequentemente é uma doença silenciosa, progressiva, que demanda cuidados médicos imediatos diante de tantos fatos. Queria saber o que levou o senhor, que é um médico, a fazer essa recomendação, que, no meu ponto de vista, que não sou médico, é uma recomendação equivocada, que resultou em enorme subnotificação e, sem dúvida, contribuiu para que muitos transmitissem o vírus sem saber que estavam infectados
equivale a sofrer o agravamento da doença sem qualquer assistência médica e milhares adentrassem os hospitais de todo o país quando a doença já estava em estado avançado, acabando perdendo sua vida. Considerando que metade dos pacientes que são internados precisam ser intubados, que 2 a 3 pacientes que são intubados acabam não resistindo, 2/3. O senhor não acha que essas recomendações suas foram fundamentais para atingirmos esses exorbitantes números de mortes no nosso país? Cara, senador Ciro Nogueira, ontem eu recebi essa pergunta exatamente nessa íntegra do ministro Fábio Farias. Acho que ele inadvertidamente mandou para mim a pergunta. Quando eu ia responder, ele apagou a mensagem. Então, vou responder para o senhor, mas também para o meu amigo, que foi parlamentar comigo, ministro Fábio Faria. Olha, quando a gente tem uma doença viral, você tem alguns princípios. Os princípios primeiros temos vacina? Não temos. Temos medicamento retroviral? Não temos. Como vamos conduzi-la? Vamos observar o paciente, vamos vê-lo, vamos cuidar desse paciente. Ontem, até por conta desta pergunta, eu fui ver qual era a recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde ontem. Ela é exatamente... entre em contato com o seu provedor de saúde imediatamente se você sentir os sinais de perigo. Dificuldade de respirar, perda da capacidade de fala, confusão, dor no peito. De cada 100 pessoas, senador, 85 vão evoluir bem. Vão fazer formas leves, muitas vezes formas de espirro ou assintomáticas. E vão sair tomando chá, vão sair da maneira como a gente se trata. 15% vão ter algum grau de complicação. Desses 15%, você vai ter um número aproximadamente de 90% que vai ser forma moderada, não vai precisar entubar. E 5% vai evoluir para intubação, com o medicamento ou sem o medicamento. Nós construímos toda uma lógica de atendimento que era aumentar a porta de entrada da atenção primária, abrir as unidades de saúde até meia-noite, inclusive em cidades pequenas, trazer a telemedicina para que todos pudessem ter um aconselhamento médico ou de um enfermeiro de nível superior, monitorar todos esses pacientes com ligações diárias. Agora, quando se criou essa narrativa, ela é uma narrativa muito interessante de internet. Eu percebi essa narrativa vindo, ela é repetida. Quando ela sobe nos trend top, depois ela baixa, normalmente ela flutua. Eu vejo ela como uma guerra de narrativa, sabe? Uma guerra de narrativa de quem só fez por ciência. Eu só fui no que eu tinha em cima da minha mão, em cima da mesa, o que é ciência, o que está na Organização Mundial da Saúde, o que preserva a vida, o que a gente pode fazer pelo SUS. Agora, o ideal é que eu tivesse os equipamentos de proteção individual, o ideal é que eu tivesse as máscaras, que eu pudesse mandar meus agentes comunitários visitar em casa, seria o grande diferencial. Nós preparávamos naquela hora o plano de manejo de áreas de exclusão, que são as favelas, para se fazer microsistemas lá dentro e áreas de organização que não podemos terminar, mas que o atual secretário do Rio, Sorans, que é da Fiocruz, implantou lá agora e estão colhendo os frutos daquele sistema de monitoramento dentro de favela com essas informações. Então, a luta ali é uma luta renhida. Agora, tem que ter a decisão de estar do lado da ciência. Esse era o que nós tínhamos. Falar de tratamento seria, naquele momento, criar um kit ilusão. A pessoa poderia falar, não, eu posso ir que se eu tomar isso daqui. E foi assim que eu perdi amigos. Eu perdi tantos amigos que tomavam esses medicamentos prévios e falavam para mim, olha, se der algum problema, eu tomo isso daqui. Eu tenho um amigo meu que não vacinou pai e mãe, de 95 e 90 anos de idade, amigo, que me ligou e falou, meu pai e minha mãe estão doentes. Eu falei, mas não vacinou? Falou, não vacinei, porque eu embarquei nesse negócio daí. Eu dei para eles tomarem ivermectina, cloroquina. Se pegar, quantos entraram lá dentro? Não, está errado, não está errado. É assim,
lavar as mãos, usar máscara, manter distância, não temos ainda uma substância. E lógico, cuidem, não aglomerem. Esse é o principal de tudo que eu falei. Eu acho que essa foi a mensagem que, graças a Deus, aonde eu vou, as pessoas falam, eu escutei, eu organizei a vida da minha mãe, da minha tia, da minha avó, da minha sobrinha, dos mais vulneráveis. Para esclarecer, ministro Mandetta, essa frase é sua? O senhor recomendou que as pessoas ficassem em casa fazendo orações, tomando chá e canja de galinha? Bom, primeiro, orações eu faço todo dia. Eu não tive nenhum dia, senador, que eu tenha Não, eu só gostaria de saber se a frase é sua. Quando eu entrei no Ministério da Saúde, que eu não tenha rezado uma Ave Maria. E Eu hoje, também antes de rezo vir todo para dia, cá, eu li a oração de São bem. Jorge. Caldo de galinha é uma coisa também que aprendi com a minha avó, minha mãe, que deve se tomar quando você está doente. Repouso, orações, hidratar. As recomendações lá são: prepare um quarto separado, hidrata, monitore, use o termômetro. Elas são Ministro, assim. só para esclarecer, é verdade ou não isso? Não, Só o senhor está dizendo que o senhor consultou isso em algum lugar, posso ter dito, não me lembro. perfeito. Mas, enfim, pessoa que está com virose, ela deve fazer repouso, deve tomar um alimento hiperproteico. Agora, na linguagem do povo brasileiro, uma canja de galinha é uma alimentação hiperproteica. Ele entende, ele sabe o que eu estou falando. Repouso, ele sabe o que eu estou falando. Não tomar golpe de ar, tomar chá. Chá de raiz de fedegoso. Quantas vezes falei, tome, é bom, hidrata. Perfeito. Sim, Não, deve perfeito, ser. presidente. Vamos para o próximo ponto, senhor presidente. Ainda no mês de março do ano passado, o Ministério da Saúde requisitou toda a produção nacional de ventiladores mecânicos pulmonares a fim de centralizar a distribuição desses equipamentos. A medida gerou atrito com governadores e prefeitos que já tinham contratado a aquisição desses produtos. No entanto, no dia 24 de março foi noticiado pela imprensa que o senhor autorizou a exportação de ventiladores e máscaras para a Itália. Isso é verdade? Máscara. E ventiladores? Não. Não é verdade? Máscaras, apenas máscaras. 3 milhões de máscaras. Nós estávamos na quaresma, eu Que comuniquei... aqui na nossa informação consta Respirador, que tem ventiladores, não. né? Respirador, não. Isso aí foi exatamente na sequência de que, quando a economia solicitou que a Receita Federal fechasse as exportações. O ministro da Saúde da Itália telefonou, Roberto Speranza, pediu em caráter humanitário que liberasse, ele tinha adquirido, não foi liberado os respiradores, foi liberado apenas as máscaras, com ciência do presidente, 2 milhões de unidades que davam para meio-dia de atendimento, 2 milhões e meio, né? 2 milhões e meio. Que dava exatamente, segundo ele me falou, para meio-dia de consumo da Itália. Você acha correto, Acho. enquanto o país estava precisando? Acho que quando a gente tinha um pouco ainda para segurar e eles não tinham nada, estavam morrendo, acho que o presidente, quando eu conversei para ele, o presidente falou, acho correto. Esse material não faltou ao país? Olha, nessa quantidade nós conseguimos receber o último navio que saiu da China, ele chegou e conseguiu restabelecer a nossa quantidade mínima. Mas sim, é uma decisão que eu fiquei muito orgulhoso de ter tomado. Perfeito.